Vamos ver uma outra agora forma de resolver o problema por uma heurística construtiva. Tem uma outra heurística conhecida como heurística de inserção. Tá? Então, como eu falei, a heurística você tem total liberdade para você fazer do jeito que você quer. Mas tem algumas aí que são bem conhecidas, tá? A heurística do vizinho mais próximo é bem conhecida, a heurística de inserção é outra bem conhecida do caixeiro. Como é que funciona essa heurística? Então, além da decisão, que eu tinha lá, a mesma decisão da gulosa lá, de qual o próximo nó J ser adicionado à rota, agora eu não vou adicionar ele sempre no final, que essa talvez seria uma decisão ruim. Você fala, olha, é sempre qual o próximo, qual o próximo, qual o próximo? O cara está sempre correndo, né? Sempre para o cara mais próximo. E se eu, num determinado nó, em vez de sempre para o próximo, você vai falar, não, pera, qual o próximo nó que eu posso inserir na minha rota, mas em qualquer posição? Porque eu estou planejando a rota, né? O cara não está executando ela na hora, eu estou planejando uma rota para ele seguir. Então, sei lá, se eu olho para uma rota, eu comecei a construir, tem 2 nós lá. Em vez de pensar sempre em colocar no final, se eu colocasse entre aqueles 2, ou entre o nó, a cidade inicial, né? Entre São Carlos e a primeira, então eu vou ter mais liberdade, porque eu posso testar a inserção em vários pontos, e aí sim eu tenho mais chances, tá, de ter uma solução melhor. Mas, obviamente, que ainda vou precisar de algum critério para escolher esse próximo nó J. Até então, eu pegava o mais próximo. Agora, não é mais a de vizinho mais próximo. Eu quero um J que aumente as minhas chances aí de conseguir rotas boas. Então, eu vou ter um critério, uma forma de escolher o próximo J. E, assim, uma hora que eu escolhi ele, aí eu vou testar várias posições de inserção. Mas como que eu escolho esse próximo? Pode ser aquela ideia simples, tá? O cara que é o mais próximo da rota, ou o mais distante da rota. A gente vai ver porque eu tô, qual que é essa definição de cara mais distante ou mais próximo da rota? Agora eu já vou ter vários ali. Eu não vou inserir só no final. Antes, se eu fosse inserir só no final, eu só precisava olhar o último, Porque, qual a distância para o último? Beleza. Aí eu pego a menor, tudo bem. Agora não. Agora eu quero inserir ali alguém, que vai entrar em qualquer posição da rota. Então eu preciso ter um outro critério. Pode ser, inclusive, uma escolha aleatória. Sempre. Eu sempre posso ter essa decisão mais, simplificada, do tipo, sorteia um J e ele que vai entrar. Aí tudo bem, escolhi o J, Então, primeiro passo, eu tenho já uma rota com menos nós do que deveria ter, então, é uma heurística construtiva, eu estou construindo, tenho só alguns caras lá na minha rota. Agora eu vou inserir alguém nessa rota. Beleza, escolho um J seguindo algum critério para inserir. Agora que eu escolhi o J, eu quero saber onde inserir ele. Então, eu vou tentar inserir ele entre cada par de nós e K, tal que I precede K. Eu vou usar essa notação aqui, tá? Esse sinalzinho aqui, tá? Para dizer que o I precede K. Como assim, Imagina que eu tenho aquela rota lá, Comecei lá em São Carlos, eu fui, para Limeira, eu fui para Poços de Caldas. Essa é a minha rota por enquanto. E vou até, inclusive, diferente lá da outra, eu vou colocar de novo São Carlos. Por quê? Nessa lista de inserção, eu tenho que checar a inserção entre cada par de nós. Então, eu vou colocar São Carlos de volta aqui de novo para poder checar, entre o último e a volta para São Carlos. Então, lá eu ia até um determinado ponto. Aqui é sempre começa e termina na cidade inicial e eu vou ter caras aqui no meio. Como é uma construtiva, no começo eu tenho poucos nós, aí eu vou aumentando, vou colocando nós aí. Mas imagina que eu escolhi o nó J, Vamos supor que o nó J seja Ribeirão Preto. A minha pergunta é, onde eu coloco o Ribeirão Preto? Será que eu coloco, Vamos supor que J seja Ribeirão Preto. Será que o melhor lugar para Ribeirão Preto é entre São Carlos e Limeira? Ou seja, I aqui é São Carlos, K é Limeira, e J é Ribeirão Preto. Ou talvez não. Talvez a melhor não seja entre São Carlos e Limeira. Talvez a melhor seja entre Limeira e Poços de Caldas. Aí aqui talvez seja bom. Ou não, Limeira e Poços de Caldas? Não, para Ribeirão Preto, melhor entre Poços de Caldas e São Carlos. Aí sim, eu vou fazer Poços de Caldas, Ribeirão, São Carlos. Mas o que vai me levar a essa decisão, de ser aqui ou aqui ou aqui? Essa continha. Essa continha está me falando o quê? Qual que vai ser o menor impacto, por isso que eu estou minimizando, para inserir J nessa rota entre I e K. O menor impacto para inserir J entre os nós I e K. Para ficar mais simples entender, então, vou colocar aqui, então, por exemplo, o meu I, tá? Esse daqui vai ser São Carlos, só para dar um exemplinho aqui, tá? O meu K... São 2 nós, I precede K, ou seja, São Carlos precede Limeira. Vamos supor que I é São Carlos e K é Limeira. Agora, eu tenho essa rota aqui. Eu estou indo, de I para K. Mas eu quero inserir J aqui. Qual que é o impacto de inserir J na rota? Quando eu insiro J na rota, o que vai acontecer? Eu agora não vou mais de I para K. Eu vou de I para J e depois de J para K.
Ou seja, o impacto vai ser, né? Eu vou de I para J, mais, ó, essa distância aqui, né? DIJ, mais, ó, DJK. Só que agora eu deixo de ir do I para cá, ou seja, menos a distância de I para cá. Então, ou seja, a distância de I para J, mais a distância de J para cá, menos a distância de I para cá. Por quê? Eu vou tirar essa rota, não vai ter mais isso. Ah lá, vai ser assim. Mas lembra que antes eu tinha, ó, antes eu estava indo de São Carlos para Limeira. Mas, né, se a minha decisão for eu vou passar antes, tá, lá no J, que a gente falou que é Ribeirão Preto, então eu tenho que falar, não, então eu tiro essa distância, eu tiro ela, tá tirando ela aqui, tá tirando ela aqui, e acrescento a distância para ir do I para o J para cá. Mesma coisa, ó, eu vou fazer um desvio, tá? Você tá indo daqui para uma outra cidade, você fala, eu tô indo, você está indo da sua cidade para uma próxima. Então você já está contabilizando que você vai andar aquela quilometragem. Um amigo te liga, oh, você não pode passar aqui e me buscar, ele mora numa cidade ali no meio do caminho. Vai ter que fazer um desvio. Então, ou seja, aquela distância que você ia percorrer direto, você não vai percorrer mais. Então, subtrai ela. Esse cara aqui já está falando o acréscimo desse desvio. E é o que eu quero, ó. Olha lá. Eu vou inserir o J entre o par e K. Lembra que tinha vários pares e K, ou seja, qualquer, né, vizinho aqui da minha rota, eu posso inserir aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? E aí eu vou calculando qual é o impacto para cada um desses usando essa, né, expressão aqui. O parzinho, vamos supor que o menor possível seja aqui, o menor impacto vai ser aqui. É esse cara que você vai pegar, então você vai inserir no meio desses dois. Então, J é incidente de K que determinam o mínimo acima. Como é que é o algoritmo, passo a passo agora, né, de uma maneira mais formal, dessa heurística aí de inserção? Começa a minha rota, sempre, né, o primeiro nó é o nó 1, visitando um nó K e voltando para o nó 1. Quem que é esse K? Eu vou pegar o mais distante de 1. Então, olha lá na minha tabelinha, se for no exercício lá, né, do viajante lá, do vendedor lá, qual que é o cara mais distante de São Carlos? São José do Rio Preto? Então vai ser São Carlos, São José do Rio Preto, São Carlos. Você fala, poxa, mas por que o mais distante? Tá? Você pode usar aqui, tá? O que você quiser. E isso daqui é uma liberdade que você tem nessa heurística de inserção. Você pode começar com o cara mais distante, você pode começar com o mais próximo, você pode usar o aleatório, você pode usar vários. De novo, aquela que eu te falei. Talvez, se você, né, quiser saber qual é melhor para o seu problema, quando você estiver resolvendo algo parecido, você vai ter que pegar alguns cenários, tá? Alguns exemplares aí do seu problema, rodar a sua heurística para vários, como uma regra, rodar, né, de novo para outra regra e pegar a que funciona melhor na média, né, ou usando alguma outra medida para você. Mas a do mais distante funciona. Por mais que você fale, nossa, para o mais distante, mas pensa, né, que você está pegando o mais distante possível para fazer uma rotinha completa. E a sua ideia depois é ficar inserindo, né, os caras no meio, ou seja, tinha vários outros aqui. E aí você vai falar, não, vou tirar esse agora, né, e vou daqui para cá fazer aquele desvio que eu falei. Opa, próximo passo, mais um desvio. Aí eu vou fazer esse desvio e esse desvio. Tá vendo que aí sim vai construindo uma coisa legal, mas isso é passo a passo. Então a gente começa com um mais distante de 1 nesse exemplo. Se eu tenho mais distante, tem um novo cara na minha rota, eu calculo a distância total dessa rota. É a distância, né, lá do 1 para o K e volta para o 1. Vou pegar agora o J, que é o cara mais distante da rota, tá? Tal que ainda não foi visitado, obviamente. O que é esse J? É aquele cara que eu quero inserir, né? Um cara que ainda não está na rota, mas eu vou inserir. Só que agora, ó, eu vou pegar o mais distante da rota. Cuidado com isso, não é o mais distante de um nó. É o cara que a menor distância até qualquer nó da rota é máxima. Boa, tá? Calma, vamos ver um exemplinho aqui, ó. Então imagina que, por enquanto, né, ó, quem que tá aqui na minha rota aqui, ó? Eu comecei na minha cidade, tá? Essa daqui é a cidade inicial. Fui lá, os caras que estão na rota são esses vermelhinhos aqui, é esse e esse. Então essa daqui é a minha rota. Esses três caras é o que tá aqui, tá? Com tracejado vermelho, é isso que eu tenho na rota. 2 caras na rota. Eu quero saber qual é o nó mais distante na rota. É esse ou é esse? Bom, aí eu olho, ó, vou pegar a distância, vou olhar primeiro para esse aqui. A distância dele para esse daqui é 120 e para esse outro nó é 150. E para o nó inicial é 90. Então eu calculei a distância dele, ó, até qualquer nó da rota, ou seja, até todos os nós da rota aqui, e eu vou pegar a menor delas. Qual que é a menor delas? 90. Então a distância dele para qualquer nó da rota, eu calculei aqui e eu quero a menor delas. Por quê? A menor tem que ser a maior em relação ao outro nó. Passo a passo aqui, né? Ó, calculo as distâncias,
Então, para todos os nós, dele para o nó 1, né? Ou seja, dele para o nó 1, na verdade, né? Para o 2 e para o 3. Calculei. 90, 150, 120, peguei a menor, guarda ali. Agora olha para o outro. Qual que é a distância dele para todos os nós da rota? Ó, ele para esse daqui é 100, para aquele lá é 140, para esse daqui é 70. Então a menor é 70 aqui. A menor do outro era 90. Então, ó, a menor distância até qualquer nó da rota é máxima. Então, qual é aquele cara que tem a menor distância? É esse? Então, é ele que vai entrar. Calma, quando a gente for fazer o exercício passo a passo, isso vai ficar mais claro. A hora que você estiver fazendo exercício, você faz você fica com aquela cara de aí depois, daqui a pouco você já está no automático. Basta calcular a distância do nó para todos da rota e pegar a menor. Guarda. Para cada nó lá, também as distâncias, tá? Pega a menor. Depois compara as menores. Dentre as menores, ou seja, dentre o 70 e o 90 aqui, ó, né? Qual é a máxima? É a 90, então é ela, tá? Então, este daqui é o cara mais distante da rota, ele que seria o próximo a entrar. Aí eu tenho que decidir, né? Se ele vai entrar aqui, se ele vai entrar aqui, se ele vai entrar aqui. No desenho é óbvio onde ele vai entrar, mas lembra que o computador não está vendo essa ilustração linda, maravilhosa aqui, tá? Ele está vendo lá uma matriz de distância, números, na verdade o coitado nem está vendo. Agora que eu achei quem é o mais distante da rota, chamei ele de J, no exercício vai ficar claro como fazer isso. Eu vou pegar dois nós, tá? O nó I e o nó K, que são, né, vizinhos lá na rota, um do ladinho do outro, ou seja, I precede K imediatamente, tá? E vou calcular aquela continha que eu falei que é o impacto, né? O impacto de adicionar, né, ó, aqui, né? Eu tinha o I, eu tinha o K, eles eram vizinhos, né? É o impacto de falar, não, tá, ó, joga esse cara fora, e agora você vai do I para o J, tá? Do J para o K. Isso aqui é o J, né? Então eu vou adicionar essa e vou subtrair essa, ou seja, DI mais J mais DJK, ó, DI mais J, DJK, menos DIK, ou seja, esse cara aqui eu não vou mais, né, percorrer. Então, adeus. Mas eu tenho que calcular para todo par de nó. Para todo I que preceder imediatamente um K. Ou seja, vou olhando todos os vizinhos ali e vou tentando inserir no meio deles. Uma vez que eu achar o menor possível, aí eu adiciono a J entre esses dois nós aí. Porque foi, né, a expressão com o menor valor possível. E aí, qual é a minha distância? Eu posso recalcular a distância. Né, lembra que esse daqui era o impacto? Né, é a mudança que eu vou ter se eu inserir o J entre o I e o K? Então, eu simplesmente falo, a minha distância vai ter esse impacto, ou seja, essa mudança. É de fato, né, a mudança que eu vou ter na distância, ou seja, vou tirar aquele arco que eu cruzava, né, e vou adicionar a distância desses outros dois aqui, que são os que eu passo a cruzar agora com a inserção do J. Se ainda houver, né, cara para ser visitado, igual na outra heurística lá, eu vou voltar, né, vou sair daqui e vou voltar para o 3, ou seja, seja J agora, né, o que não está na rota ainda não foi visitado, né, mas que é o mais distante para a rota. Aí agora testa esse J entre cada par de nós, e assim por diante, tá? Até em que todo mundo foi visitado, ou seja, não tem nenhum cara lá ainda sem visita, e terminou o meu algoritmo, tá? Até quem ainda, né, não tem nenhum cara sem visita, e terminou agora o meu algoritmo, tá? Fim. Então veja que é, de novo, um passo a passo, um algoritmo que você pode programar na sua linguagem aí de programação favorita, pegar os dados e rodar, né? Até sugiro que você faça isso depois, tá? Primeiro, faça a mão aqui comigo para você entender bem os passos, fazer a mão, né? Segue ali, uma vez que você entendeu bem como faz a mão, aí vai lá e programa, debuga, testa, né? Até você aí conseguir a legal, resolve um problema diferente, enfim, se divirta aí com as heurísticas. Bom, vamos voltar lá para aquele nosso exemplo e ver como que a gente pode usar a heurística de inserção para resolver, tá? Voltando lá para os primeiros passos, ó, a gente vai começar com a cidade inicial, pegar a cidade mais distante, né, e depois voltar para a cidade inicial. Essa é a nossa rota inicial. Então a gente começa com uma rota bonitinha aqui, né, que sai da cidade inicial e volta para a cidade inicial e visita um único nó aqui, uma única cidade, que é a mais distante dessa original. E a gente atualiza a distância. Então, ó, quando a gente olha lá, né, qual que é a mais distante de São Carlos? Se você olhar lá na tabelinha, a gente vai ver que é São José do Rio Preto. De fato, ó lá, São Carlos está aqui, tá? Vou olhar aqui, ó, São José do Rio Preto. Vou considerar só a ida, tá? Para facilitar nossos cálculos aqui. Então, a mais distante de São Carlos é São José do Rio Preto, com 208 quilômetros. Tá lá, São José do Rio Preto, com 208 quilômetros. Essa aqui é a minha rota inicial.
E agora sim, né? Qual que é a minha distância total? É a distância para ir, né, de São Carlos para Rio Preto, então é esse trecho aqui, 208, e agora o trecho de volta. São José do Rio Preto, São Carlos, mais 206, 414 quilômetros. Legal, então começamos a nossa rota. Agora vai começar a parte iterativa mesmo, da heurística, né? Que é a parte em que eu vou selecionando um J e achando onde inserir esse J. Modifico a minha rota. Seleciono outro J e aí identifico onde inserir esse J. Então lá, primeiro passo, seja J o nó mais distante da rota, tal que J ainda não foi visitado. Lembra que era o mais distante de da rota. Eu vou pegar o nó, né, todos que não estão na rota, calcular a distância dele para todos os nós da rota. Aqui é fácil, né? Porque eu só tenho, né, São Carlos e Rio Preto. Eu vou calcular lá, Franca, pega Franca. Então eu estava aqui em São Carlos, tá? É o meu nó 1. E aí eu fui lá para São José do Rio Preto. Como é que eu fiz isso? Eu fui e voltei. Essa é a minha rota. Legal. Agora eu tenho ali perdido, né? Ali perto, ó, Franca. Eu tenho ali, sei lá, Ribeirão Preto, né? E vou ter todas as outras cidades, Limeira, Poços de Caldas, tá todo mundo aqui, por aqui, tá? Como eu disse, não necessariamente essa é a representação geográfica, tá, gente? Mas é a do meu gráfico. Agora eu quero saber qual é o cara que está mais, né, distante da rota aqui. Por exemplo, né, Franca. Qual que é a distância, né, aqui, ó, de Franca para São Carlos e Franca para Rio Preto? E olho lá na minha tabelinha. Ah lá, ó, Franca. Peguei Franca, né? Franca para São Carlos, 187. Beleza. Franca para São José do Rio Preto, 223. Qual que é a menor? Para São Carlos. Então é essa que eu vou anotar lá. Então a menor é para São Carlos? Beleza. Então eu anoto aqui, ó, São Carlos, meu 187. Faço a mesma coisa para Ribeirão Preto. Veja, né, qual que é a distância para São José do Rio Preto e a distância lá, né, ó, para São Carlos. Opa, a mais próxima é São Carlos? Anoto a menor distância. Então eu vou fazendo sempre dentro da cidade para as que estão na rota e anotando a menorzinha aqui. Vou fazendo isso para todas, ó, para todas. Chegou no final, agora eu quero a mais distante. Dentre todas as menores distâncias, qual a maior? Ah, essa é a maior? Então, Franca é a cidade mais distante da rota. São Carlos, Rio Preto, São Carlos. Tá vendo? Agora começa a ficar mais fácil, igual eu falei para você, né? Nesse primeiro ainda você já tá olhando assim, meio torto para mim. Eu sei, tá bom, eu sei, né? Já estou pressentindo isso. Mas daqui a pouco você vai fazendo, vai ficar, né, prático, porque você está vendo, vai fazer uma listinha. Pega quem não está na rota, vê, né, a distância mínima para quem está na rota, anota ali e depois pega o maior desses valores, tá? É a mais distante. Dentre todos os menores que você escreve aqui, você pega o maior deles. Então o meu J é Franca, ou seja, quem que vai entrar na rota, né? Ó, lembra, a rota era São Carlos, Rio Preto, São Carlos. Quem que vai entrar aqui? Vai entrar Franca. Aonde que vai entrar Franca? Franca vai entrar aqui? Ou será que é melhor eu colocar Franca depois de Rio Preto? Como eu disse, visualmente, né, já fica meio fácil enxergar aqui. Mas imagina, né, o computador não tem como saber isso. A gente tem ali, né, simplesmente dizendo que, olha, a minha rota é isso, ó, São Carlos, né, Rio Preto, São Carlos, e eu quero colocar Franca. E a pergunta é, eu vou colocar Franca entre São Carlos e Rio Preto, ou seja, eu vou de São Carlos, Franca, Rio Preto, São Carlos, ou eu vou fazer São Carlos, Rio Preto, Franca e São Carlos? Essa é a pergunta. Legal. Então eu tenho que achar agora quem que é esse par de nós na rota, lá, né, São Carlos, Rio Preto, ou Rio Preto, São Carlos, tá? Tá aqui, né, eles são ali consecutivos, e a inserção do J entre eles dê o menor acréscimo lá, o menor impacto para a minha distância. Ah, veja, como eu disse, né, esse é o impacto, esse é o acréscimo que eu vou ter na distância total. Tá bom, como é que eu faço isso? Testando. Então, a primeira pergunta é, ó, dado que eu tenho que J vai ser Franca, qual que é o meu ponto de inserção? Né? Por isso chama heurística de inserção. Qual vai ser o meu ponto de inserção? Será que é entre São Carlos e Rio Preto? Ó, essa é a minha rota. A minha pergunta é, será que é aqui? Será que é entre São Carlos e Rio Preto? Se eu fizer isso, o que que vai ter? Ó, vai ser, olha lá, a distância. Eu vou aumentar, né, a distância de São Carlos para Franca. Agora estou desviando, né? Estou saindo de São Carlos, estou passando em Franca. Mas a distância de Franca para São José do Rio Preto. Só que agora, como eu fiz esse desvio, eu não vou mais, né, de São Carlos para Rio Preto. Então, de novo, ó, é como se eu tivesse isso aqui. Sempre desenho isso no começo para vocês, né, memorizarem aí, ó. Eu estou fazendo isso. A coisa agora entrou um Franca na parada, eu vou desviar.
Então, eu vou adicionar essa distância lá. Vou adicionar essa, porque eu vou fazer esse percurso. E vou remover essa, porque se eu vou de São Carlos para Franca, Franca para Rio Preto, significa que eu não vou mais de São Carlos para Rio Preto. Mas eu tenho que deixar na minha continha, né? Por quê? Porque antes ela estava contabilizada aqui, ó. Tá? Na minha distância, ela estava contabilizada. Agora eu quero subtrair, eu não vou contabilizar isso. No lugar dela, quem que vai entrar? O desvio aqui, passando por Franca. Legal, faça essa continha. Quanto que deu? Ó? A distância de São Carlos para Franca, se você olhar na tabelinha, 186, 186 quilômetros. De Franca para Rio Preto, 223 quilômetros. Então, fiz o meu desvio, né? É a soma desses dois. Só que agora, como eu não vou mais direto, eu vou tirar. Porque lembra, eu contava isso, né, aqui antes, ó. Então, eu tiro 208, que é a distância de São Carlos para São José do Rio Preto, deu 201. Então, se eu fizer, né, esse desvio, saindo de São Carlos, passando para Franca, São José do Rio Preto, depois São Carlos, vai aumentar a minha distância total em 201. Em relação ao quê? Em relação àquela rota, né, que eu tinha aqui. São Carlos, Rio Preto, São Carlos. Então, se eu fizer um desvio para Franca logo depois de São Carlos, aumenta em 201. Ah, mas e se o meu desvio for depois de São José do Rio Preto? Ou seja, agora a minha rota vai ser São Carlos, Rio Preto, Franca e São Carlos. Agora, eu tenho que fazer outra continha, tá vendo? Ó? Então, eu vou adicionar, ó, esse arco aqui, né? Esse caminho aí de Rio Preto para Franca. De Franca lá para São Carlos e vou subtrair de Rio Preto para São Carlos, porque eu já estava contabilizando aquilo, né? No cálculo da distância total. Como que deu agora? Ó, 220, que é aquela distância, né? Rio Preto-Franca. 187, Franca-São Carlos. Menos o que eu pagava antes lá, né, de quilometragem lá, de Rio Preto a São Carlos. Quanto que deu isso? 201. Empatou! E agora? Meu Deus! Tem problema, tá? Se empatou, tanto faz você passar antes ou depois em Franca. Por convenção, eu vou pegar a primeira aqui, tá, que eu calculei, para os nossos exercícios ficarem iguais. Mas, né, qualquer uma delas serviria. Vou considerar, então, que essa primeira aqui é a menor, e, portanto, o meu J é Franca, o meu I é São Carlos e o meu K é São José do Rio Preto. Então, eu vou assumir que inserindo aqui é a melhor coisa possível, que eu tenho que escolher uma delas. Beleza, faço essa inserção então, né? Ó, adicione J à rota entre os nós I e K, atualize a sua distância e se houver gente ainda para alocar, tem, tá? Não foi todo mundo visitado ainda, volta para o passo 3. Ah lá, vou inserir entre São Carlos e Rio Preto, ó, meu I e o meu K, então o J entra lá. Aqui, o J entrou aqui. Qual que é a minha nova rota agora? São Carlos, Franca, Rio Preto, São Carlos. Distância. Agora, eu já tinha 414, que era dessa rota aqui, ó. Essa rota me levava aí 414 quilômetros. Eu vou adicionar mais o quê? Aquele acréscimo. Lembra o que a gente calculou? É exatamente essa continha, exatamente esse acréscimo. Essa vai ser a mudança aí a minha distância total, 615 quilômetros, 201 entrou aqui. Ah, se você quiser, pode calcular de novo? Pode, você vai ver que se você somar, né, as distâncias correspondentes a esses trechos aqui, ó, vai dar 615 bonitinho, mas não precisa, eu já sei o quanto vai mudar. Isso finaliza aí a minha primeira iteração e agora eu posso ir para a próxima, porque lembra? Quando ainda tinha nós, eu voltava para o passo 3. Então, vamos voltar para o passo 3. Faço todos aqueles cálculos de novo. Quais são os possíveis J's aqui, né? Ou seja, quem ainda não foi visitado? Ribeirão Preto não foi visitado, né? Limeira não foi visitado, Poços de Caldas não foi visitado. Agora eu vou lá na tabelinha e eu olho, né? De Ribeirão Preto para cada uma das cidades que estão na rota, ou seja, Franca, São Carlos e São José do Rio Preto. Qual que é a menor de todas? Guardo lá a menor. Olhando aqui na tabelinha, então, de Rio Preto, ó, se eu for para São Carlos, 99,9 quilômetros. Se eu for para Franca, 89. Quem é outro cara que está na rota? São José do Rio Preto. Tá? Então, primeiro eu pego a menor. Olho para o cara que é candidato a entrar, olho para o possível J e vejo a menor. Qual que é a menor? 89 aqui, que é a de Franca. Volto lá e anoto. Ah lá, então, ó, para Ribeirão Preto aqui, né? Se a gente olhar qual que é a menor distância, né? A menor distância que a gente acabou de ver, 89. Corresponde a quem? A Franca, tá? Só para eu deixar anotadinho aqui. Para Limeira, qual que é também, se você olhar na tabelinha, lá vai ser a menor distância, tá? 86,8, que é para São Carlos, tá? Por fim, se você olhar para Poços de Caldas, você vai ver que a menor distância é 168, que é também para São Carlos. Legal. E aí, o que eu faço agora? Pego a maior, veja, é o mais distante da rota. É o maior valor dentre os menores. Então, eu peguei os menores e agora eu pego o maior. Então, ou seja,
Poços de Caldas. Essa daqui vai ser o meu J, ou seja, é o cara que está mais longe da minha rota, tá? É o cara que está mais longe, tá? Quando eu olhar para a rota que é São Carlos, Franca, Rio Preto, São Carlos. Bom, feito isso, o próximo passo agora é então achar o meu ponto de inserção, tá? Onde é que eu vou colocar Poços de Caldas, né? Veja aqui a minha rota. Eu poderia colocar aqui, ó, entre São Carlos e Franca, tá? Ou não, entre Franca e São José do Rio Preto, ou ainda, né, entre São José do Rio Preto e São Carlos. Essa é a minha rota. Então, ó, quais são os meus pontos aqui, né, de inserção? Estou fazendo agora passo a passo para vocês me acompanharem. Então, me segue aí, tá? Vai anotando você também, vai escrevendo, pausa o vídeo aí se precisar, mas vai fazendo junto comigo, tá? Se antecipa aí aos meus passos aqui. Pontos de inserção, então. Se eu tiver aqui, né, o meu I igual a São Carlos, K igual a Franca. Como é que vai ser agora o cálculo? Vai ser, ó, lembra, ó, a distância. Eu vou adicionar São Carlos, né, Poços de Caldas. Tenho também agora a distância de Poços de Caldas para Franca. Mas se eu fizer isso, eu não percorro mais, né, o caminho entre lá, o trecho entre São Carlos e Franca, porque eu vou fazer esse desvio. Então, menos, né, o caminho que eu percorria até Franca. Se você olhar na tabelinha, ó, vai ser 177 mais 251 menos 186 igual a 242. Beleza, essa é a inserção entre São Carlos e Franca. E eu vou fazendo os mesmos passos, tá, gente? Não tem segredo aqui, tá? Posso fazer agora a inserção entre Franca e São José do Rio Preto. Mesma história. Agora vai ser Franca, Poços de Caldas, mais a distância de Poços de Caldas para São José do Rio Preto, menos a própria distância agora, né, do trecho que eu não vou mais cruzar, se eu fizer esse desvio, Franca, São José do Rio Preto. Vamos ter aqui, ó, 255, 376 e aqui menos 223, fazendo a continha, 408. Faz a continha aí comigo, tá? Para você ir praticando. O próximo ponto de inserção agora, ó, vou colocar aqui no canto, tá? Para eu não ter que apagar os demais. Mas tá aqui, ó. Agora é entre, né, ó, I, que é Rio Preto, e K, que é São Carlos. Então, legal. Como é que vai ser isso, né? Vai ser a distância agora, né, de São José do Rio Preto. Para onde? Para que vai entrar, para Poços de Caldas. Mas agora, Poços de Caldas para São Carlos, menos, né, o trecho agora que eu não vou mais cruzar, porque estou fazendo o meu desvio, ou seja, menos São José do Rio Preto, São Carlos, tá? Quanto é que dá isso? Se eu pegar, ó, São José do Rio Preto para Poços de Caldas, 377, 168 menos 206, 339. Calculadinho aqui. A pergunta agora é, eu quero o menor impacto ali para minha distância, ou seja, eu quero aquele desvio que vai, né, ter um menor acréscimo para minha distância total. Qual vai ser o menor acréscimo? Esse daqui. Então, ou seja, quem que vai ser o meu IK? Esses caras aqui, ó. Meu I, São Carlos, o meu K, Franca. Dizendo, então, que eu vou fazer a inserção de Poços de Caldas entre São Carlos e Franca. Como é que fica, então, a minha nova rota? Ó, olha lá, ó. São Carlos, Poços de Caldas, Franca, Rio Preto e volto para São Carlos. O acréscimo 242 e eu vou, né, ter aí uma nova distância total, que é visitando essas cidades, por enquanto, 857 quilômetros, tá? Então agora pausa o vídeo e faz você as próximas iterações, depois despausa e vem ver se você acertou. Vamos lá então continuar com a próxima iteração. Ó, na próxima iteração a gente já começa, tá? Agora um pouquinho mais rápido, a gente já começa com a rota da iteração anterior, olha lá, lembra? A gente tinha acabado de inserir Poços de Caldas entre São Carlos e Franca, tá? Com uma distância total aí de 857. Agora, o mais distante da rota, quem, né, apareceu aqui foi Ribeirão Preto, lembra? Calcula, né, a distância de Ribeirão para cada um da rota, e aí pega a menor dela e põe ali do lado de Ribeirão. Depois faz a mesma coisa para a outra que ainda não entrou, que é Limeira, tá? E aí, dentre as duas, você vai pegar Ribeirão Preto. Por que Ribeirão Preto? Porque foi aquela com a maior das menores distâncias. Entrou Ribeirão Preto, aí você vai testar entre cada par. Será que Ribeirão é melhor aqui? Será que Ribeirão é melhor aqui? Aqui ou aqui? Vai testando, né? Cada um com um IK diferente. Cada um, né? Primeira vez, né? O I é São Carlos, K é Poços de Caldas. Faz o cálculo. Depois, I é Poços de Caldas, né? K é Franca, igual a gente acabou de fazer para a iteração 2.
Vou fazendo, vou chegar à conclusão de que o melhor ponto de inserção é entre Poços de Caldas e Franca, ou seja, aqui, ó. Faço a inserção, então apareceu lá Ribeirão Preto, tá? E simplesmente adiciono o meu, né, acréscimo lá. Então a gente sabe, ó, que esse foi o resultado lá, né, de analisar o cálculo lá do DIJ, DIK e tal, entre Poços de Caldas e Franca. Tá? Um acréscimo de 39. Beleza, colocamos esse acréscimo, né, ó, só para, né, ter certeza. Quem que é esse cara aqui? Vai ser a distância, né, do desvio que eu fiz agora, ó. Poços de Caldas, Ribeirão Preto, mais Ribeirão Preto, Franca, menos o caminho que eu fazia antes e não faço mais, ó, que é esse aqui, menos Poços de Caldas, Franca, tá? Se você fizer essa continha, ó, 201 mais 89 menos 251, isso aqui vai dar 39. Portanto, o que te ajudou, né, a escolher qual o melhor ponto de inserção, em qualquer outro ponto seria pior, como também vai ser o seu acréscimo aqui, você já pode usar ele diretamente aqui. O meu novo, né, a minha nova distância total é 896. Próxima iteração, olha lá, ó. O que eu vou ter agora? A minha rota, que eu acabei de achar, com, né, quilometragem que eu acabei de calcular, só me resta inserir Limeira mesmo, tá? É a única que sobrou. Para inserir Limeira, eu posso inserir ela aqui, 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 aqui ou aqui. Calculo lá aquelas distâncias, né, ou seja, adicionar a distância do desvio, né, os dois trechos do desvio, menos, né, a distância do trecho que eu percorria antes. Dentre todas essas que eu calcular, aqui, né, vai dar o menor valor entre São Carlos e Poços de Caldas, né? Se você calcular lá, ó, a distância entre São Carlos para Limeira, mais a distância de Limeira para Poços de Caldas, menos a distância, né, de São Carlos para Poços de Caldas, que é esse desvio que eu fiz, né, o acréscimo devido ao desvio, vai dar 76. Então, esse foi o menor de todos. Insiro, né, Limeira entre São Carlos e Poços de Caldas, aqui, Limeira aqui, ó. Atualizo e lá vai a minha solução, tá? Atualizado. Tem mais alguém para inserir? Não tem. Fim, acabou. Essa agora vai ser, tá, a minha solução obtida pela heurística de inserção. Aí você olha e fala, poxa, não é a mesma que eu tinha conseguido com a heurística lá do vizinho mais próximo? É a mesma. Tá? Ninguém está falando que ela tem que ser melhor, muito pior. É uma outra heurística. Ela vai olhando, né, coisas a mais que aquela olhava. Mas nada garante que ela vai ser estritamente, né, sempre melhor que aquela. Veja que ela conseguiu a mesma solução que aqui. Então, né, esse é um ponto importante aqui. Às vezes a heurística pode ser mais elaborada e é bom que ela seja, né, um pouco mais sofisticada, tenha uma certa inteligência ali, né, algo interessante ali que ela explore. E, né, você tem que sempre buscar por isso mesmo, acho que seja rápida, mas que, né, explore bem aí as características do problema e tal. Mas nada é garantido no mundo da heurística, tá? Isso tem que ficar claro. Veja que eu usei uma heurística mais sofisticada, legal, mas não tenho garantia. Em geral, ela funciona melhor que a outra heurística do vizinho mais próximo? Sim, em geral sim, porque ela analisa até mais possibilidades, mas não tem nenhuma garantia. Então, por isso que a gente sempre precisa aí das heurísticas de melhoria também, para nos ajudar, porque às vezes a gente resolveu com uma construtiva e, né, não conseguiu chegar numa boa solução. Na média, você sempre chega, mas para um determinado exemplo, você pode não conseguir. Então, aí, as heurísticas de melhoria ajudam bastante. Falando, então, de heurística de melhoria para esse caso aqui do cacheiro, né, lembra, a gente já fez algo lá para mochila, né, para o probleminha da mochila. Olha aqui que legal. Vamos ver como funciona para o cacheiro. É sempre específico para o problema, tá, gente? Como eu falei, né, você pode até ter algumas heurísticas que funcionam para classes de problemas, né, algumas ideias aí, né, que funcionam para classes de problemas. Quando você fala heurística, você está pensando num problema específico, né? Ela é bem ali, tá? Customizada para o problema. Então, ó, vamos ver o que a gente consegue. Tem uma heurística muito famosa aí de melhoria, muito famosa na literatura de cacheiro viajante, que é a 2OPT. Se eu tiver, né, uma rota, eu vou inverter, né, com 2 nós só. Eu vou considerar só 2 nós aqui, tá? Inverto a posição desse par de nós aí. Por exemplo, ó, eu começo lá com i igual a 2 e vou inverter a posição do i com i mais 1. Isso daí é uma heurística 2OPT envolvendo só 2 nós aí consecutivos. É a mais simples possível, mas ela não se restringe a isso. Então, a ideia é essa. Pega um nó e o próximo dele. Qualquer nó da rota. Tá? Lembra que a minha rota começa, né? Tem vários que ela visita. Pego um cara, o próximo dele na rota, troca a ordem deles. Se melhorou, beleza. Se não, eu vou para o próximo. Vou tentando trocar 2 a 2. Vamos ver isso nesse exemplo aqui. Olha que legal. Ó, só uma ilustração rapidinha. Quero trocar de posição, ó, esses 2 nós aqui. Eu vou pegar os dois e simplesmente, né, inverter a ordem deles aqui na rota, tá?
Então eu saía, né, daqui e eu ia, ó, direto para cá. Como eu vou trocar, agora eu tenho que ir desse para esse, ó lá, eu vou desse para esse. Agora troca a posição. Antes, né, eu visitava esse para depois visitar esse. Agora na rota eu vou primeiro visitar esse, ó lá. Primeiro saio daqui, visito esse, depois visito esse, aí eu continuo minha rota normal. Tá como se eu pegasse, né, imagina que todo mundo ligado aí por um cordão, né, um barbante. Eu vou lá, pego essas duas, simplesmente troco elas de posição. Vai dar um nozinho no barbante mesmo aqui. Eu fiz até no meu braço, ó, um nozinho aqui. Normal, mas é porque eu troquei a ordem de dois caras. Lá no exemplinho que a gente acabou de ver, ó, vou aplicar 2 OPT aqui, né, sequencialmente 2 a 2. Peguei uma rota qualquer aqui, vamos supor que é uma rota que eu construí com uma heurística qualquer, é até um pouquinho pior que as rotas anteriores que a gente tinha, tá? Só para a gente realmente ver a melhoria. Eu vou trocar esses dois nós aqui, ó, Rio Preto, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Então eu pego esse primeiro nó e simplesmente troco com esse segundo. Olha o que vai acontecer. Ó. Eu ia de São Carlos para Ribeirão Preto, depois para São José do Rio Preto, então Franca. Agora troquei de posição esses dois. Avalio qual foi o impacto disso. Ó. Ah lá, reduziu a minha distância total, 997,8. Posso continuar fazendo isso em cima dessa rota, né? Então veja, aqui foi para i igual a 2, ou seja, eu peguei o cara que estava na posição 2, troquei com o cara que estava na posição 3, tá? Então 2 com 3. Agora aqui para i igual a 3, eu vou pegar o cara que está na posição 3 e trocar com o que está na posição 4. Então, ou seja, eu vou trocar esses dois. Então, de Rio Preto, agora eu vou para Franca, depois Ribeirão Preto, depois Poços de Caldas. Qual que é a minha distância? 964,6. Para quem tem a memória boa, vai saber que essa é a solução ótima, tá? É a solução com valor ótimo, né? Eu tinha uma solução com valor horrível, péssima aqui, e eu fiz 2 movimentos nela e cheguei na melhor solução possível para o problema. Vai sempre acontecer isso? Não, tá? Foi, de certa forma, uma sorte aqui. Mas, em geral, né, você fazendo muitos movimentos, muitas tentativas, você acaba conseguindo uma solução muito boa, tá? Ou, possivelmente, aí a ótima. Então, vejam que uma solução horrível, eu fiz 2 melhorias, tá? Troquei 2 caras de posição aqui, 2 e depois 2, e já me deu uma solução muito melhor. Se eu continuar tentando trocar, olha o que aconteceria, ó. Agora eu quero trocar, né, Ribeirão Preto com Poços de Caldas, que são os próximos aqui, né? I igual a 4 e depois 5. Aí já piora, já começa, obviamente, a piorar, né? Porque aquela já era a solução ótima. Ah lá piora também, tá? Mas aqui eu mantive, né? Aqui não melhorou. Legal, essa é a ideia. Entenderam a ideia? São movimentos simples 2 a 2 que eu faço. A 2 APT é só assim? Não. A 2 APT pode ser com cada 3 nós, né? Ou seja, eu vou pegar um, né? O próximo e depois o outro e troco o primeiro com esse terceiro. Veja que tem mais nós envolvidos aí. Tá, por exemplo, uma 2 OPT com 3 nós. Eu começo aqui, né, em São Carlos, vou para Ribeirão Preto. Então, eu vou trocar Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Franca aqui. Em vez de ir de São Carlos para Ribeirão Preto, depois Rio Preto, depois Franca, eu vou de São Carlos agora para Franca, Rio Preto, Ribeirão Preto e agora sim para Poços de Caldas, tá? Então, essas daqui, ó, não vão existir mais. Essas do meio eu vou trocar e as outras eu vou, tá, extinguir. Então, como ficou, ó? São Carlos, lá, Franca, Rio Preto, Ribeirão Preto, Poços de Caldas. Como eu falei, imagina que é uma corda, né? É uma corda amarrada nesses nozinhos aí, e eu vou pegar agora, né? Ribeirão Preto, Franca, e vou trocar de posição, né? E aí fazer as novas emendas aqui. É sempre isso, pega, se tiver 10 caras aqui, é pegar o primeiro, o último, trocar completamente. Então, para simplificar, a gente viu com 2, agora com 3. Então, olha lá, ó, era esses 3, né? Esse era o primeiro, esse era o último. Olha o que aconteceu. Esse ficou o último, esse o primeiro, e aí eu vou voltando, né? Ao contrário dos arcos lá. De maneira geral, né? Isso pode me ajudar a melhorar. Nesse caso aqui não melhorou, nesse caso piorou. Paciência, eu vou testando outros 3, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. Quando eu considerar uma sequência de P nós aqui, igual eu falei, pode ser quantos nós você quiser. Basta você pegar lá, né? O primeiro com o último e simplesmente trocar a posição, ó. Se esse era o último, agora ele vai ser o primeiro desse trechinho, né, com vários, desse segmento aqui, com vários caras. Então, eu ia do I para o J? Não, vou tirar isso e vou inverter todos esses no meio. Olha aqui, ó. Então, ó, tirei o IJ, por quê? Eu vou fazer IK. Também vou, né, reverter todos aqui, ó. Trocou a ordem. Se era, né, da direção do J para o K, agora é da direção do K para o J. E chegando lá no J, eu não tenho mais isso, né? Eu vou ter do J para o L. Agora, como eu falei, né, peguei o J, peguei o K,
troca eles ali, ó, lá que legal. E o cara do trecho, né, com P nós ali, ele estava em último, ele vai ser o primeiro, que estava em primeiro vai ser em último. Bom, existe uma infinidade aí, né, de buscas locais, movimentações, perturbações aí para soluções do caixeiro viajante. Mas eu só queria fechar agora com alguns sites aí, alguns links que são legais vocês darem uma olhada para conhecer mais do problema. É um problema extremamente importante na pesquisa operacional, na otimização, tá? Então, as heurísticas que eu falei aqui, ó, o vizinho mais próximo, se você quiser ver ela funcionando, né, num exemplinho aleatório, aí como que ela vai, né, acontecendo passo a passo, uma ilustração legal, tem esse site, tá? Só uma forma de ilustrar, né? Você pode gerar uma instância aleatória, um exemplar aleatório, um cenário, né? E aí ele vai rodando passo a passo, você vai vendo, né? A heurística evoluindo. Tem uma página só dedicada ao problema do caixeiro viajante, é mantida aí por um pessoal que desenvolveu aí uma pesquisa fantástica, né? Anos e anos aí trabalhando, né? Se dedicando aí a melhorar formas, né? A melhorar a modelagem e a resolução do problema do caixeiro viajante. Como eu disse, embora seja fácil de explicar, ele está na classe dos problemas mais difíceis de se resolver na otimização, aqui na pesquisa operacional. Então, né, olha que legal, tem uns desafios do tipo, olha, eu quero, né, viajei lá para o Reino Unido e eu quero fazer, né, andar, visitar todos os pubs lá, né, usando uma rota ótima. Eu quero visitar, ó, 24.727 pubs do Reino Unido, né, com a distância ótima. É uma brincadeira, claro. Tá, ou então ali do lado, ó, visitar quase 50 mil, né, pontos turísticos aí, né, lugares históricos aí, tá, dos Estados Unidos. É óbvio que é só um desafio que eles lançaram ali para testar, né, o código deles, mas, como eu disse, isso daí tem aplicações fantásticas nas áreas, né, que vocês menos imaginam, e eles falam disso lá no site, então eu recomendo dar uma olhada, principalmente uma área importantíssima que é caçar pokémons aí, tá? Então, se você está querendo aí, tá, achar os seus Pokéstops, tá? Então você pode usar o TSP também, tá, gente? Como eu falei, tem várias, né, curiosidades aí, tá? Para deixar, né, a coisa mais interessante aí. E uma bem interessante, eles colocam isso é a parte de trás de um cereal, na década, sei lá, de 50, 60, não lembro direito, mas uma empresa lá de cereais, né, colocou esse desafio atrás da caixa de cereal, né? Enquanto a pessoa comia o cereal lá, ela ficava tentando resolver. E eles davam um prêmio, olha lá, davam um prêmio grande aí, para quem conseguisse achar a rota mínima que visitasse todas essas cidades aí, tá vendo? Saindo ali e voltando de Chicago, né? Visitasse todas as cidades com a menor distância possível. Então você fala, poxa, parece algo simples, tá? É só ficar ligando os pontinhos aqui. Mas não é tão simples quanto parece, tá? E aí esse é o problema do caixeiro. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Refaçam esses exercícios aí das heurísticas, para isso incorporando. É bastante cálculo, você mesmo ali reproduzindo tudo isso. Tá? Muito obrigado, até mais.